Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Só acabando de colocar o título da live para ficar salvo aqui. Deixa eu ver aqui. Fixar comentário. Feito. Então tá, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais uma live. Chegando aí a nossa quarta live. Bastante nome conhecido já entrando aqui. Professora Acilino, professora Márcia, professora Patrícia, todo mundo entrando, privilegiando, muito legal. Hoje, então, é o dia, né, o dia 7 de abril, o dia... Agora me deu um branco, até, Dia Mundial da Saúde. Então, a gente está fazendo essa série de lives aí para trazer pautas importantes relacionadas à saúde para nosso público e pessoal interessado de forma geral. Então, hoje a gente está chegando à nossa terceira live com o convidado professor Francimar Ferrari. Eu vi que ele já entrou aqui, eu acabei passando 2 minutinhos aqui, então já vou chamar ele e a gente já começa o nosso bate-papo. Professor Marcos Machado também entrando. Agora eu acho que deu. Francimar, você está por aí? Agora sim. Olá, E aí, Francimar, tudo e bem? aí, meu irmão, tudo bom? Que Tô bem, saudades, hein, cara. meu? Porra, A nem gente só, fala, né, Matheus? só se fala em live. Cara. Pois é, no último ano sim, né, bicho? Quer dizer, nos últimos 2 anos quase, né? Tá, em julho eu pretendo estar aí, cara. Se essa pandemia deixar, né? Vamos torcer. Ô, Francimar, deixa eu antes te perguntar, tu me escuta bem? Tu me enxerga bem? Tudo ok? Escuto super bem, tá tudo ok. Só vou dar um jeito de Beleza. fixar só um minuto, fixar aqui. Agora tu fez alguma coisa que o áudio melhorou até, ficou mais alto. Eu vou, enquanto o Francimar vai ajeitando ali, eu vou apresentar, como eu fiz com os outros, eu vou apresentar ele, depois eu peço para ele apresentar brevemente como ele chegou, principalmente aí na tecnologia de eletroestimulação. Mas então a gente está falando hoje com o professor Francimar Ferrari, ele é fisioterapeuta, é especialista em fisioterapia respiratória e terapia intensiva, mestre em fisiologia humana, doutorando em ciências pneumológicas, e ele coordena a fisioterapia na UTI geral do Hospital Agamenon Magalhães e também é sócio fundador da Pulmocardio, que é, na verdade, aí um centro de reabilitação, também principalmente na parte cardiorrespiratória, cardiopulmonar. E hoje o título da nossa live, né, o tema que a gente vai falar é estimulação neuromuscular na prevenção e reabilitação da Covid-19. Então, Francimar vai trazer algumas questões aí da experiência prática dele, considerando que ele vivencia diariamente aí, infelizmente, né, vivencia diariamente o ponto mais crítico dessa pandemia, né, que são as pessoas lá na ponta, infelizmente, sofrendo gravemente aí com a pandemia. Ô, Matheus, tô tentando arrumar aqui, cara, porque eu cheguei em casa agora Não tem e, problema. e fixar o celular para ficar legal, para não ter que Não ficar tem problema. ficando. Pela quantidade de elogio que tu tá recebendo aí, acho que eles não vão se preocupar em esperar uns minutos aí, pessoal. Não, tá tudo ok. Você me escuta bem? Eu te escuto. Então tá ótimo. Francimar, eu não sei se tu me ouviu, mas eu estava basicamente te apresentando aqui. Mas como eu tenho feito nas outras lives da semana, primeira coisa que eu acabo trazendo e perguntando assim é pedindo que o convidado ele faça uma breve apresentação de si, assim, mas principalmente para a gente entender como chegou a eletroestimulação neuromuscular na tua vida, assim. Por que que tu de fato começou a utilizar isso, assim? Boa.
pergunta bem interessante. Você sabe que a tecnologia de eletroestimulação do corpo inteiro chegou para mim graças a você, né, cara? Enfim. Bem, gente, quem me conhece, já trabalhou comigo, me conhece dentro da fisioterapia, sabe que há algum tempo eu sou entusiasta da eletroterapia, né? Ou da eletroestimulação, melhor dizendo, de uma forma mais ampla. O meu interesse por eletroestimulação surgiu justamente na, na vontade de aplicar isso no paciente crítico. É um paciente que está imóvel no leito, né? E, enfim. Você me escuta bem, Matheus? Todo mundo Te está me escutando escuto. bem? Não tá assim o melhor dos áudios, mas eu te escuto bem tranquilo. Porque eu ia ver se eu coloco. Deixa eu tentar colocar esse fone, é rápido. Hum. Até o pessoal que está acompanhando, eu não vou tirar os comentários, tá? Porque eventualmente as pessoas fazem perguntas técnicas, perguntas relativas à live e a gente gosta de interagir. Então fiquem à vontade para fazer perguntas. Mas já uma dica, vocês podem diminuir ali os comentários para sair um pouco da frente do rosto do Francimar. Basicamente é passar o dedo em cima ali dos comentários, que ele sai da frente do rosto do Francimar, tá? Eu vou ver se ele tá aqui de volta, eu já chamo ele para voltar aqui. E realmente eu peguei ele, quem conhece ele sabe que o cara não para de correr. Eu peguei ele numa hora meio crítica, mas ele topou. Fala agora, vamos fazer o teste, Francimar. Oi. Oi, tô te escutando, pode falar. Alô, Matheus? Tô te escutando bem, tá melhor que Opa. antes, bem melhor que Ah, antes. bem melhor? Pronto. Então ficou Aham. melhor. Perdão aí a todos. Enfim. Tive que colocar esse fone para ficar melhor. Bem, Matheus, voltando à tua pergunta, meu entusiasmo com a eletroestimulação surgiu na terapia intensiva. Na possibilidade que na época era uma coisa muito remota, era muito mais um mito do que uma realidade, que era promover uma contração muscular evocada, né, por um estímulo elétrico, né, transcutâneo, né, e promover uma contração muscular involuntária em pacientes críticos, que na maioria das vezes estavam sedados e imóveis no leito. Então, um dos grandes problemas hoje da terapia intensiva é o desenvolvimento da sarcopenia aguda ou da fraqueza muscular adquirida na UTI, em consequência do tempo que o paciente está sedado ali, exposto a vários fatores de risco que convergem para gerar esse processo de perda aguda e importante de massa muscular e redução de funcionalidade. Então, assim, hoje, por exemplo, quando a gente vai para a Covid-19, a gente sabe que a média, o tempo médio que o paciente fica sedado é em torno de 12 dias. E nesse período aí, o paciente vai estar imóvel. Eu não estou falando de alguém que está restrito ao leito. Não estou falando que tem alguém que está com diminuição da atividade física. Ele está totalmente imóvel e a eletroestimulação surgiu e desponta hoje como uma grande ferramenta para atenuar essa perda de massa muscular e manter algum grau de função nos pacientes que estão expostos à terapia intensiva. Isso ajuda muito no processo de recuperação e está associado a uma redução razoável da mortalidade no paciente. Então, meu trabalho de doutorado seria nessa linha, né? Uhum. E aí, o envolvimento com a eletroestimulação de corpo inteiro, eu já tinha um entendimento que a eletro era utilizada por mim na reabilitação cardiopulmonar, especificamente cardiopatas graves, mas eu tive a oportunidade de ir de Porto Alegre. Eu nunca me esqueço daquele primeiro dia que você me deu um treino lá, fez um treino comigo, num dia muito frio aí em Porto, né? E eu conheci pela primeira vez a mirra, né? E o dispositivo de eletroestimulação do corpo inteiro, e esse entusiasmo só aumentou de lá para cá. Eu sou teu fã desde que eu conheci, pela referência que tu é em relação a eletro e pelo tudo que eu aprendi contigo ali. Mas é uma coisa que me chama a atenção, Francimar, que eu queria que tu relatasse um pouquinho, é, tu sempre traz para nós aquela ideia, isso nos cursos que eu já presenciei contigo e tal, é aquela ideia de se tu sabe o que está fazendo,
não tenha medo de testar pelo bem do paciente, assim, né? Que hoje a gente vê muito profissional que às vezes vai pelo mais cômodo, assim, não vou passar esse trabalho e quando vê não entrega tudo, todo o potencial que poderia entregar no sentido de reabilitar aquele paciente da melhor forma e tal, porque é uma coisa mais trabalhosa, tem que ter mais atenção e tal. E tu sempre entusiasma o pessoal nas nossas experiências para de fato, pô, tu estudou para isso, então vamos botar a mão na massa e vamos usar todo o conhecimento para ajudar. Só que daí eu fico pensando o quanto de fato isso deve ter sido mais complicado, pensando na época que de fato tu começou a utilizar eletro no ambiente de UTI. Porque que eu queria que tu relatasse um pouco, porque hoje eu trabalho com educação física num ambiente com pessoas em teoria Saudável. saudáveis e sei lá quantos anos depois dessa tecnologia já existir, pensando de 100 anos, considerando a tecnologia como um todo, assim. E agora tu pegar 15 anos, 20 anos atrás, um maluco querer dar choque, né, que nem se fala assim, Aham. leigamente, de forma errada, dar choque em cara que está em coma, como é que tu tirou forças ou qual era a grande dificuldade para quebrar essa barreira e dizer, cara, vamos experimentar e ver qual é que é? Porque eu entendo que deve ter sido talvez um ponto muito crítico é de convencer as pessoas a experimentar, né? Boa, Matheus. Antes de mais nada, eu quero falar que eu que sou teu fã, né, cara? Aliás, formação do corpo inteiro, eu falo isso tudo o tempo inteiro, isso aqui. E uma das coisas do doutorado, que às vezes a gente fica até pensando em dando um ressignificado, falando, mas valeu o caminho, né? E uma das coisas importantes foi conhecer pessoas como você Ah, e estabelecer essa parceria na elastimação de corpo inteiro. Mas sabe, Francimar, até te interrompendo, eu falei em Ah, todas as lives, essas lives são boas quando tu convida as pessoas que elas vêm puxar o saco do cara, daí o cara sai bem da live se sentindo bem. cara, mas eu vou puxar sempre teu saco, porque Não, o mas cara. muito obrigado pelas Mas palavras aí, vamos Francimar. lá, cara. Então, assim, olha, é o mesmo desafio que a gente passou com o desconhecido, algo que a gente ainda não fez, e hoje, num momento de saúde baseada em evidência, né, cara? Uhum, Eu sempre falo isso, assim, olha, a gente não vai fazer nada de novo se a gente não pensar um pouquinho fora da caixa. A gente tem que conhecer o que está dentro da caixa. Eu uhum, quero dizer, a caixa é o que tem de evidência científica, que respalda com evidência as nossas práticas. Mas se a gente não pensar um pouquinho fora disso, nada de novo vai surgir. E fazendo um paralelo com a estimação de corpo inteiro, nessa época, sei lá, uns 12, 15 anos atrás, começou a haver uma mudança na cultura da fisioterapia, na terapia intensiva, de que as evidências mostravam que aquilo que efetivamente mais poderia trazer resultado da atuação do fisioterapeuta na UTI era o uso de estratégias de mobilização precoce, ou uhum, seja, de iniciar exercício precoce na terapia intensiva. Começou a entender que o fato do paciente ficar imóvel, restrito ao leito, que às vezes é recomendado, mas por ter tempos prolongados, estariam associados ao desenvolvimento de disfunção, não só neuromuscular, mas disfunções cognitivas, disfunções do próprio aparelho do sistema cardiorrespiratório, e isso estava associado a uma maior mortalidade muito grande. Sendo que a gente ainda tinha uma barreira, quando o paciente está sedado, o que eu posso fazer? Mobilizar passivamente, eu não tenho como fazer um exercício ativo. E a gente sabe que alguns benefícios, o benefício do exercício físico é muito mediado pela contração muscular. Nessa época, se a gente pegasse, você pode pegar um livro hoje de eletroterapia, você ainda vai encontrar alguns livros atuais, assim, contraindicação para eletro, ao indivíduo que não é capaz de cooperar, indivíduo que não é capaz de te dar uhum. um feedback de como é que está aquela contração. Então, eu me lembro, como diarista, né, como coordenador de UTI, que eu falava para os mais novos, eu falava, moleque, tu acabou de sair da faculdade, eu não lembro nada de eletro, e eu não sabia, Israel, não lembrar nada, né? Para mim, eu lembro de corrente galvânica, corrente farádica, mas, enfim, aquilo é muito... Não dá para fazer eletroestimulação nesse paciente, não, cara. O cara está aí parado, enfim. O que a gente pode fazer? Posicionar e fazer uma observação passiva. E o escopo do fisioterapeuta na UTI era todo para terapia ventilatória, gerenciar a ventilação mecânica e usar recursos de terapia ventilatória. E aí o que se falava é porque não pode, o cara ele não coopera, ele não tem como dar um feedback. Então isso era um mito, né, Matheus? Uhum. E aos poucos isso foi sendo quebrado e foi experimentando. A gente
colocando o eletroestimulador, vendo que a contração muscular acontecia, e em paralelo começou a surgir as primeiras evidências, né? Eu sempre falo classicamente de uma força-tarefa capitaneada por um cara extraordinário, que é o professor Gosselin, né? Com a Elizabeth Dean, com a Cat Stiller, com uma força-tarefa europeia muito interessante, com recomendações para fisioterapia na UTI. E tinha uma parte dessa força-tarefa que eles, embora não tivesse evidência, só tinham 3 ensaios clínicos naquela época, eles sugeriam o uso da eletroestimação como algo de muito potencial para prevenir a fraqueza muscular adquirida na UTI, para você fazer contração muscular em indivíduos que eram inábeis, muitas vezes por estar inconscientes, para promover uma contração muscular involuntária. E com isso manter um certo grau de ativação desse tecido neuromuscular. Isso, cara, de 2003 para cá, eu acho que hoje a gente tem mais de 30 trials, né? Mostrando, e essa evidência só cresce. Por outro lado, Matheus, ainda é muito difícil você convencer os colegas a usarem isso de uma forma sistemática, né? Hoje a gente chama de suporte neuromuscular no doente crítico. O paciente que vai para a UTI, ele precisa do suporte ventilatório para manter a função respiratória enquanto ele está grave. Ele precisa de droga vasoativa e, às vezes, algum dispositivo de suporte hemodinâmico para manter a função cardiovascular. Ele precisa, às vezes, fazer hemodiálise, que você sabe bem, você fez um trabalho de mestrado, foi com eletro em pacientes com hemodiálise, né, para manter a função renal. Ele precisa, enfim, então, é necessário a gente entender, sobretudo o profissional do movimento, fisioterapeuta, de que ele precisa fazer o suporte neuromuscular, e é tão importante enquanto ele está grave, para que ele possa restabelecer suas funções físicas, né, e funcionais, né, e dar celeridade a isso o mais rápido possível. E acredite, ainda é muito difícil. A gente vê, é uma cultura que ainda tem que mudar. Eu posso dizer que no hospital hoje, tanto o privado quanto o público, os nossos fisioterapeutas, eles já têm essa visão, eles já têm até a logística de olhar o paciente de uma forma global, de olhar a parte de estratégia ventilatória de uma forma muito pragmática, objetiva, e não esquecer de que precisa manter a função neuromuscular, porque não adianta vencer uma batalha e perder uma guerra no futuro, porque o paciente ele saiu da parte crítica da disfunção respiratória, ele sai mas destruído, ele não tem, sai de cadeirante, né? Sai com a tetraplegia relacionada à doença crítica, né? Que é a polineuromeopatia da doença crítica, e que hoje eu tenho plena convicção de que, em alguns casos, isso é iatrogenia. Tá? O paciente que entra no UTI e faz uma pneumonia associada à ventilação mecânica, ou faz uma infecção da corrente sanguínea, ou faz uma lesão de pele, isso é considerado, na maioria das vezes, evitável. Isso é algo que ele não tinha antes dele entrar ali. Eu acho que quando isso chegar na mente do fisioterapeuta de uma forma mais clara, ele vai entender que o paciente ele era funcional, ele jogava bola, ele brincava com os filhos, ele brincava com o neto, ele ia para, enfim, ele tinha funcionalidade antes, ele foi por um motivo para a unidade de terapia intensiva que não esse, e ele sai sequelado de lá porque não recebeu o suporte necessário para manter essa função neuromusculoesquelética, né? E o que é mais grave, para terminar esse link, Matheus, é que os pacientes que saem com fraqueza muscular adquirida na UTI, boa parte deles não conseguem restabelecer a sua função física normalmente, né? Isso aí também por outra falha, que é a questão de que muitos não têm a reabilitação pós-alta como deveria. Mas a vida dele, o prognóstico, o risco de mortalidade é sensivelmente mais alto no indivíduo que desenvolveu fraqueza muscular durante o período de internamento hospitalar do que aquele que não desenvolveu fraqueza muscular. Por isso não pode ser negligenciado. E aí, amigo, quando a gente vai para a estimação de corpo inteiro, a gente passa por esses mitos, não passa? Muita gente ainda, não, para que eu vou fazer? Eu tava pensando justamente nisso, assim, que hoje são vários desafios, né? Que é o conhecimento técnico, é o diminuir o medo, que acaba diminuindo com o conhecimento técnico, é ter vontade de sair do mesmo e pensar em coisas novas, né? Porque a saúde, quem está na saúde sabe que o conhecimento ele está sempre sendo atualizado, né? A gente está amanhã, talvez a informação não é a mesma que ontem, então
essa busca pelo conhecimento ele tem que ser eterna, assim, porque senão é isso que acontece. Tu salva ele de uma situação X, mas tu não salvou ele de uma outra que tu poderia ter salvo, simplesmente abrindo um pouco mais a cabeça, né? É, mas assim, para finalizar esse ponto, é muito engraçado que tu estava falando, eu estava viajando aqui, eu quase saí da live, pensei, vou deixar o Francimar aqui, que eu nem preciso estar aqui, porque é muito interessante ficar escutando tu falar, mas eu fiquei pensando também, Francimar, que hoje tu tem uma realidade que também é um pouco diferente da realidade geral ainda, porque tu hoje coordena uma UTI, tu é o entusiasta da Eletro, né? Então, se a gente pegar, se isso tu já considera difícil, que tu é o cara que puxa e tu é um cara de destaque que acaba assumindo uma posição lá de referência e tu acaba conseguindo trazer, ainda hoje não tanto, mas teve um momento de dificuldade, eu fico imaginando nos momentos, nas situações que quem coordena, não é falando mal de ninguém nem nada, mas pensando nas barreiras, quando isso não está com alguém que tem esse olhar mais para frente ou um pouco mais fora da caixa, né? Então a barreira ela aumenta muito, né? Porque não adianta o profissional que está lá na ponta ser entusiasta se quem está um pouco mais acima também não é, né? Porque é um equipamento, tem que trazer, tem que ter um investimento para trazer o equipamento, tem que ter o cara que acredita que aquilo funciona. Então eu fiquei, ao mesmo tempo que eu fico empolgado com as expectativas do que o negócio pode melhorar, eu fico pensando que na realidade que a gente vive, embora eu não esteja, eu vivenciei muito pouco dentro do mestrado, não estou vivenciando diretamente o hospital, mas o pouco que eu vivenciei, eu consigo imaginar o quão é difícil tu, de fato, colocar isso como rotina hospitalar, né? Porque a mobilização, de alguma forma, Matheus, já é algo difícil, né? Muita gente tem o discurso, mas não tem a prática. E Uhum. eu acho que a prática ela vale mais do que qualquer discurso. E a gente tenta influenciar, e eu tenho que falar isso. Na verdade, a gente tem um time de influenciadores, né? É, por exemplo, no hospital público, eu sempre tive a oportunidade de estar com gente muito boa. Então, tinha um cara, um grande parceiro, que era o Eduardo Érico, né? E era parceiro, era entusiasta da mobilização. Juntos, a gente escreveu, perdão, o primeiro artigo sobre mobilização precoce na terapia intensiva, o primeiro ensaio clínico feito no Brasil. E antes de falar dessa coisa de mobilização precoce, a gente era muito entusiasta dessa questão de entender que, olha, eu não posso só olhar a terapia ventilatória. Ventilação mecânica faz parte do processo. Ventilação mecânica faz parte do processo de mobilização, porque eu preciso de um paciente ventilando bem para que ele me dê condições, digamos assim, respiratórias, né, ventilatórias, para eu poder mobilizar e tirar ele do leito. Então, isso fez com que a gente pensasse o tempo inteiro, como é que eu faço para, nesse momento que o paciente está imóvel, não fazer só a mobilização passiva, fazer uma contração muscular voluntária. A única resposta para isso é a eletroestimulação. Quando a gente vai para o hospital privado, eu quero defender o time aqui, né? A gente tem um time que é a TAP, que a gente chama de time de alta performance. E tem a Indianara, tem o Marcelo, que você já conheceu, É bem alta já teve, performance. já teve a Priscila, tem a Wena, e tem uma galera que são os diaristas ali que influenciam. E eu me orgulho do time, porque é um time que eles fazem pelo exemplo. Não adianta pedir, ó, vai lá e faz. Ah, não faz, eu vou lá, vamos lá, vou mostrar como é que faz. Vou mostrar que você coloca os eletrodos rapidamente. Vou mostrar que esse programa aqui. E aí, quando os resultados começam a acontecer, Matheus, você vê um paciente que ficou 19 dias sedado, imóvel, 12 dias, 7 dias bloqueado, pacientes que ficaram 21 dias usando ECMO, que eram pacientes que eram para sair muito limitados, e o paciente tem alta da UTI andando. Aquilo é uma coisa Uhum. quase surreal, que alguns falam, não acredito, então vem ver para ver o que é que acontece. Então todo mundo incorpora, porque outros profissionais de equipe multidisciplinar passam a entender isso como uma prática que não pode faltar. E uma outra coisa importante, então a primeira coisa é quando os resultados acontecem. E a segunda coisa, cara, é que hoje a evidência científica ela é inquestionável. E eu diria que tem muita coisa errada. Eu acho que a gente está sempre um pouquinho além. Amanhã mesmo eu queria convidar a todos para um webinar. E olha lá, se inscreve logo, porque a gente viu já tá, só tinham 15 vagas, e é no máximo 200. Né? Com um cara genial como você, que é o Paulo Eugênio, e sempre foi entusiasta da eletro. Eu acho que nós dois ali, ele na Bahia e eu aqui pensando sempre em como fazer. Eu falo,
conversar com o Paulo é muito legal, porque a gente sempre está conversando um pouquinho à frente do que está na literatura. Muita coisa da dosificação da eletroestimulação no paciente crítico ela é feita de forma equivocada, é subdosada, e aí termina que o resultado não acontece. Não é? E se você é um pouquinho mais agressivo, com segurança, é claro, e aí a gente já tem muito respaldo na literatura de que a eletroestimulação ela é segura nessa população, desde que você atenda alguns critérios de indicação, né? Alguns critérios são clínicos, outros critérios são funcionais, outros critérios, enfim, são laboratoriais, né? Você pode fazer o recurso com muita segurança e o resultado vai acontecer. Então, a gente tem, de um lado, a evidência científica que cresce exponencialmente, do outro lado, pacientes que a gente experimentou e os resultados aconteceram, isso vira indicador do nosso hospital, né? Nossa incidência de fraqueza muscular, ou seja, a gente consegue usar eletro para prevenir o desenvolvimento da fraqueza muscular. Isso é um fato, a gente consegue visualizar isso. E, por outro lado, tem a questão do desenvolvimento que faltava, tecnológico hoje, para que a gente tenha eletroestimuladores, né, ou a tecnologia específica para e que consiga gerar as necessidades que a gente tem para eletroestimular um paciente tão complicado como é o paciente crítico, tá? Com medidas de segurança, com registro na Anvisa, com a possibilidade, assim como o MIRA, de usar vários canais, né, de eletroestimular vários grupos musculares. Então, eu acho que se o profissional não se agarrar com essa evidência, mais adiante alguém vai fazer, porque o fato é que a unidade de terapia intensiva do futuro, nós vamos ter ventiladores microprocessados que vão precisar muito menos da interferência humana, talvez precise de menos profissionais, mas um profissional muito mais competente para interpretar aquelas informações que o ventilador dá e você trabalhar de uma forma mais eficiente, com menos tempo. E eu não tenho dúvida que cada leito de UTI vai ter um eletroestimulador, que alguém vai ter que dosificar, alguém vai ter que planejar, periodizar, que é algo que eu aprendo com vocês, né? Planejar como é que vai ser a progressão de treinamento, qual é o planejamento e a indicação, né? A individualidade de prescrição para cada indivíduo. Eu posso Muito dar uma legal. mensagem para os fisioterapeutas, é muito mais complexo do que a ventilação mecânica. Diga lá mesmo. Não, eu fico encantado aqui com as possibilidades e eu acredito nisso também e eu tenho expectativa bem positiva nesse sentido. Francimar, mas entrando mais especificamente no tema da live, infelizmente deve ser é um tema que todo mundo está cansado, mas é o tema que está na nossa cabeça. Eu acredito que tu, mais do que qualquer um, não aguenta mais falar desse assunto, né? Um assunto, de certa forma, bem triste, mas que impacta diretamente o nosso dia a dia, que é a parte da Covid. Eu acho que se tu me permite, eu queria te perguntar basicamente assim, num começo, qual é a realidade hoje do paciente que está na UTI em decorrência da Covid, né? O que a gente tem que esperar desse paciente? Hoje eu estou vendo que o público que está aqui é um público bem mais técnico, tem bastante fisioterapeuta aqui que eu já vi e tal. Então acho que a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto, acho que é a expectativa do pessoal. Mas o que a gente pode esperar de diferença em relação à própria eletro, né? Que tu já me apresentou alguns dados bem interessantes nesse sentido. Qual a expectativa num paciente em UTI convencional, vou chamar assim, o cara que não é COVID, e a diferença em relação à COVID dentro da utilização da eletroestimulação? Não é querendo encher a bola desse cara, não, mas o que é legal, Matheus, é que o bate-papo contigo fica flui, né, cara? Muito fácil. Você fez uma pergunta aí que é uma das perguntas mais interessantes que muitas vezes a gente não recebe de fisioterapeutas, né? Uma pergunta extremamente relevante, cara, porque qual a diferença de fazer o recurso à eletroestimulação no paciente COVID e no paciente crítico convencional? Há uma grande barreira de usar a eletroestimulação no paciente crítico. Primeiro, a estabilidade clínica, né? O paciente que às vezes tem um critério de inclusão, mas ele tem um critério que exclui ele depois, porque seria arriscado eletroestimular esse indivíduo. Então, a gente tem que ter esse princípio de elegibilidade muito bem claro na equipe, né? E esses são os principais fatores limitadores. De modo geral, o paciente que mais desenvolve fraqueza ou disfunção neuromuscular na doença crítica
é justamente o tipo de paciente que menos responde à eletroestimulação. Quem é esse paciente? É o paciente séptico, né? O paciente que tem choque séptico, principalmente que é a fase mais grave da sepse, ele vai precisar de noradrenalina. A noradrenalina, ou as drogas vasopressoras, elas por si só já são drogas que vão agredir o sistema neuromuscular por hipoperfusão. Ele vai precisar de antibiótico. Antibiótico tem uma ação neurotóxica. Ele muitas vezes usa corticoide. Muitas vezes vai precisar usar bloqueador neuromuscular. E o próprio processo inflamatório da sepse, ele agride o tecido neuromuscular de uma forma muito precoce. Então, às vezes, a gente vai estimular esses pacientes e a gente não consegue, quando ele estabiliza um pouco, você vai estimular e você não consegue promover uma contração muscular efetiva, porque já houve uma lesão axonal, existe um grande edema, né, perda muito líquido no terceiro espaço, então esse edema cria uma barreira, uma impedância maior para a passagem da corrente elétrica, e esse paciente termina sendo, infelizmente, o que menos responde. Então, vou fazer uma analogia do que a gente tem acompanhado aqui, que a gente a mensagem para o paciente Covid-19, ele, em geral, é um ótimo respondedor à eletroestimulação. E aí eu sempre conto essa história, na primeira curva aqui, no mês de abril, início do mês de maio, quando a gente estava começando a ver os primeiros pacientes a saírem, a sobreviverem à fase aguda, que a gente chama de sobreviventes, né? Eu fui botar um eletroestimulador, um Neurodin 3, lembra mesmo? Um eletroestimulador simples, de 2 canais, e coloquei na perna do paciente, porque naquela época era um mito entrar com o eletroestimulador na UTI Covid, que a gente entrava todo, né, Sim, vestido de cheio de Teletubby, proteção. né, enfim. Então, como é que eu ia liberar, entrar com um treco desse? Aí eu peguei o pequenininho, porque era mais fácil entrar. E aí a gente colocou no quadríceps do cara e contraiu o músculo como se, do paciente, contraiu o músculo como se nada tivesse acontecido. Aquele músculo sarcopênico, mas uma contração muito boa. O paciente ficou 16 dias em bloqueador neuromuscular, ficou, enfim, ele sofreu todos os fatores de risco que convergem para promover disfunção neuromuscular e ocorreu uma contração muscular razoável. A partir daí, cara, a gente tirou todos os relacionadores do armário e começamos a usar. E a gente viu que isso acontecia na maioria dos pacientes. Então, um determinante disso é o teste de eletrodiagnóstico por estímulo de superfície, que você conhece muito bem, achar o ponto motor, escolher um músculo, achar o ponto motor, calcular a real base e depois avaliar a cronaxia, né? Então, quando a cronaximetria ela é menor que 1.000 microsegundos, aquele músculo ele não tem desordem neuromuscular significativa ainda. Então, é um músculo excitável. E você pode usar um eletroestimulador convencional. E a gente viu que isso acontecia em 95% dos casos. Passou a pandemia, que a gente teve 2 curvas aqui muito claras, diferente de Porto Alegre. Teve um período que a gente achou que tinha acabado tudo e a coisa veio muito pior depois. A nossa UTI geral do RAM voltou a ser UTI geral. Eu peguei 4 pacientes com choque séptico, com sepse abdominal. Esses pacientes só ficaram, em média, 4 dias em ventilação mecânica. 4, alguma coisa. Só um recebeu bloqueador neuromuscular. Enfim, e comparando com pacientes que ficaram, em média, 13 dias expostos à ventilação mecânica e muitos expostos a bloqueador neuromuscular, enfim. Os 4 pacientes, Matheus, quando eu fui eletroestimular, não acontecia nada. Quando eu fui fazer o teste eletrodiagnóstico, todos 4 tinham a cronaxia acima de 1.000 microsegundos para o tibial anterior e para o vasto medial. Então, essa é a maior barreira, tá? E o que é bom é que isso não acontece com a Covid-19. Então, é aquilo que eu falei lá, se você tem um paciente que ele responde eletro, e para isso o fisioterapeuta ele tem que fazer um teste que está no nosso rol de procedimentos, no Referencial Nacional de Procedimentos Fisioterapêuticos, que é o teste de eletrodiagnóstico por estímulo de superfície. Você vai olhar lá, cara, tem estabilidade, achei o ponto motor, calculei a real base, calculei a cronometria, tem estabilidade neuromuscular, esse paciente deve ser eletroestimulado, a não ser que tenha alguma contraindicação, né? Tipo, você está Sim. chocado, está com rabdomiólise, enfim, que a gente pode falar depois. E, Então, esse e, e paciente é feito... Desculpa, pode falar. não, te interrompendo já, mas pensando na prática, daí essa eletroestimulação basicamente é membros inferiores sempre. É uma eletroestimulação dentro de um padrão que faria para qualquer outro paciente. Sim, perfeita a tua pergunta, mais uma vez. Se a gente for para a literatura, Matheus, e a isso, para a estimulação local, fora do ambiente da terapia intensiva, a gente vai ver que 80% dos trabalhos vão falar de quadríceps.
né? Uhum. Já percebeu? E aí, assim, a maioria dos trabalhos na terapia intensiva, eles vão usar quadríceps tibial anterior, alguns panturrilhas, algum isquiotibial também, alguns glúteos, mas quase 100% dos estudos trabalham, vão usar o quadríceps como o músculo mais utilizado. Alguns trabalhos, poucos trabalhos, estão começando a usar membro superior, né? Mas são poucos. O que acontece hoje, que a gente chegou na indústria, no mercado nacional, e é uma indústria brasileira, um equipamento que permite você, assim como o MIGA, usar 10 canais, né? E ele Uhum. é estimular vários grupos musculares, não necessariamente ao mesmo tempo. Então, a gente está tendo uma experiência de comparar o que a gente chama protocolo Neurodin com o protocolo Riquet. Eu não tenho esses dados em números objetivos, mas a gente já tem visto isso muito claro. Se tiver alguém lá do hospital aí, pode relatar isso. Quando a gente usa o Riquet, onde a gente tem um dispositivo que dá uma largura de pulso maior, que tem uma entrega de corrente maior, que tem uma segurança maior, porque ele regula a densidade de corrente para evitar que ocorra queimadura, tem um checklist, enfim. É o que eu chamo hoje de suporte neuromuscular no doente crítico. É como se fosse fazendo Suporte analogia com a avançado, ventilação suporte avançado. avançada. Sim. Porque fazendo analogia com a ventilação mecânica, seria a era dos eletroestimuladores microprocessados na unidade de terapia intensiva. Que dão Uhum. muito mais informação, que dão, enfim, e que isso vai pegar, né? Então, você pode eletroestimular vários grupos musculares. A gente tem visto que a gente tem conseguido, em alguns pacientes, eles acordam, cara, e juro que eu não estou mentindo, né? E 2 dias depois, o cara está andando como se nada tivesse acontecido, depois de 15 dias de ventilação mecânica e com MRC quase teto. E alguns pacientes saíram com MRC. A MRC é uma escala de força muscular, que é o teto dela, o máximo de pontos que você pode fazer é 60. Então, seria função muscular normal. E os pacientes estão saindo com algo desse tipo, né? E uma escala de funcionalidade onde ele sai da UTI com uma deambulação só assistida, né? Só de uma pessoa, 2 pessoas. Então, isso Uhum. para mim era surreal antes. E com o Neurodin, como é um dispositivo de eletroestimulação que está no mercado, mas não foi desenvolvido para a terapia intensiva, Pronto aí. a gente só consegue eletroestimular membro inferior, porque só tem 4 canais. E ele tem a limitação de que a largura de pulso é de 500 microsegundos, né? Ele não tem um ajuste da resistência ômica que você vai botar para o eletrodo, né? Então, a miliamperagem que você está entregando, na verdade, não é aquela, né? Uhum. Então, ele termina sendo mais limitado justamente para esses pacientes que têm essa barreira que promove maior impedância para a passagem da corrente elétrica em paciente crítico, que é paciente que fez alguma sepse, que tem algum edema, obesos, que são muito comuns. E, particularmente da Covid-19, a gente tem muito obeso e tem muito paciente diabético. Paciente diabético tem neuropatia diabética, então também é um paciente que tem uma... Então, esse equipamento termina sendo mais limitado. E eu queria Uhum. falar também que mais adiante, Matheus, aí tem muitos colegas que trabalham com o MIGA. A MIGA também teve uma função muito legal aí no processo de reabilitação e recuperação desses pacientes com Covid-19. Eu uso uns vídeos teus lá com o Mirra, lá mostrando algumas Cara, coisas. a gente precisa sentar mais, né, cara? A gente nunca mais fez curso presencial, né? Tem que acabar essa É. coisa, esse negócio inferno acabar. Mas olha, por que comigo é interessante, cara? E aí é uma dica. Mais uma vez, defendendo o eletrodiagnóstico para o estímulo de superfície. Se você faz o eletrodiagnóstico para o estímulo de superfície, aquilo não está dizendo apenas, ou até você bota o eletroestimulador e o músculo contrai, aquilo não está só dizendo que, olha, esse músculo é excitável, portanto, enquanto o paciente está inconsciente, você tem que manter esse músculo em atividade. Tá? Você tem que Uhum. gerar alguma atividade muscular. E eu costumo falar isso para os colegas lá. Olha, enquanto ele estiver levantando a perna contra a gravidade, pode ter certeza que quando ele acordar, ele vai fazer o mesmo ou melhor. Porque a gente sabe que quando a gente faz eletroestimulação, o recrutamento muscular ele é espacialmente localizado, ele recruta as fibras mais superficiais, né? E ele não tem um recrutamento amplo, como a gente faz com a eletroestimulação do corpo inteiro, Uhum. que a gente associa a contração muscular voluntária e a contração muscular elétrica. Ali é eletroestimulação passiva, o cara está totalmente passivo. Então, se eu estou conseguindo fazer um paciente pesado, com uma perna pesada, levantar a perna contra Levantar. a gravidade, com grau 5 de força, com o eletroestimulador, enquanto eu estiver mantendo isso, meu amigo, ele pode estar fazendo eletroestimulação há 10 dias.
eu tenho certeza que quando ele acordar, ele vai fazer a mesma coisa. É isso que a gente tem visto. Sim. E aí, o outro sinal importante é que, se ele tem excitabilidade, o prognóstico na reabilitação neuromuscular dele é muito melhor. A gente vai falar isso amanhã. Paciente que não fez neuropatia do doente crítico, e quem está trabalhando com reabilitação pós-Covid tem visto isso, e o paciente chega na clínica cadeirante e ele, em um mês ele está andando. Andando não, já está fazendo um hitzinho na esteira. Então, a plasticidade neuromuscular do paciente Covid-19 é muito boa. Ele recupera a função neuromuscular muito mais rápido do que um paciente de PIC, de síndrome pós-terapia intensiva, por exemplo, secundário a uma sepse. E Francimar, dentro dessa linha, qual que seria hoje, tem algumas perguntas aqui só, respondendo rapidamente, se vai ficar gravado depois, podem olhar. O pessoal perguntou o negócio na reabilitação, né? Daí já pensando assim de reabilitação pós-auto-hospitalar, qual que tu vê hoje os principais desafios desse paciente, assim? Que nem, tu já me disse algumas coisas que ele tem de benefícios em relação ao outro, mas pensando em desafios, esse cara, esse homem, essa mulher, eles chegam com o que principalmente, que é onde a gente tem que focar, talvez, esse é o que vai pegar na saúde dele e que é o foco, talvez. Entendendo que cada um tem particular e tal, mas de forma geral, assim, qual seria o grande desafio da reabilitação desse paciente? Boa, Matheus. A gente aprende a todo momento com a Covid, né? Eu já posso dizer que os pacientes que a gente recebe agora na reabilitação, se fala reabilitação sobreviventes, né, da Covid. Isso. São bem diferentes, ou são diferentes daqueles pacientes que a gente recebeu do surto de abril, maio e junho. Foi o pico da primeira onda, né, da pandemia. E tem várias hipóteses aí. Primeiro, o vírus é mais patogênico, não é só a virulência dele, não é só a capacidade de transmissão. Ele é mais patogênico, ele agride mais o parênquima pulmonar, essa é uma impressão muito clara. Os fisioterapeutas vão entender isso melhor. A PIP titulada que a gente tinha na primeira onda, a nossa titulação de PIP, de todas, né, fazendo uma média, dava menos que 10 centímetros d'água, 8,6, se eu não me engano, centímetros d'água. Agora a média de titulação é próxima de 13 centímetros d'água. Então, são pacientes que precisam de PIP mais altas e que têm uma agressão pulmonar muito maior. Tem vieses aí. Uma coisa é que são pacientes mais jovens, mas também são pacientes, em geral, obesos. Impressionante. Boa parte da população... Isso tem, porque eu vou te dar uma impressão que eu tenho, tá? Infelizmente, hoje eu tô sendo impactado de forma mais próxima, assim, pessoas mais próximas, sofrendo e até falecendo. Mundo, né, cara? E eu, casualmente, essas pessoas mais próximas são pessoas que, a princípio, são com perfil corporal normal, são ativos. Então, a impressão que eu tinha, não estando dentro lá, é que não tinha essa prevalência mais, assim, de obesos e tal, mas ainda se mostra bastante nesse sentido. Isso muda de um lugar para o outro, né? Mas a nossa experiência aqui, sem dúvida, a gente perdeu paciente de 32 anos, que era militar, professor de educação física, e um cara extremamente ativo, e fisicamente, a composição corporal dele perfeita. Acontece, isso não acontecia com frequência na primeira onda, isso tem acontecido. Mas ainda a maior população são de jovens, entre 30, 50, 50 e poucos anos, mais obesos. E a obesidade por si só, ela restringe mais o pulmão, isso, então dá um impacto maior. Mas voltando para a tua pergunta, da reabilitação, o que a gente encontra de queixa? A dispneia, os esforços, né? A dificuldade de respirar os esforços. Hoje, os pacientes chegam muito mais hipoxêmicos na reabilitação. E, eu não sei, pode ser a patogenicidade do vírus, mas eu acho que a gente está errando na oxigenoterapia. O pessoal pensa que a oxigenoterapia é para tratar a doença. A oxigenoterapia trata uma coisa só, que é a hipoxemia. Ela é um suporte, né, para evitar que o paciente tenha disfunções por conta de uma taxa de oxigenação muito baixa no corpo. E, assim, muitos pacientes terminam recebendo valores de oxigênio muito altos durante muito tempo. Isso é um problema, né? O fato de estar retardando a extubação dos pacientes, enfim, eles estão chegando com mais disfunção respiratória. E
a recuperação da função respiratória está sendo mais difícil. Prejuízo neuromuscular sempre vai acontecer, Matheus, e aí varia. A gente tem de pacientes que chegam cadeirantes a pacientes que chegam com sarcopenia, com perda de massa muscular, né? E mais tardiamente a gente tem que ficar de olho na disfunção metabólica. Então eu diria que os 3 pilares da reabilitação hoje é recuperação cardiopulmonar, que essa é a mais precoce, porque a gente precisa melhorar função muscular respiratória. 30% dos pacientes que chegam para a gente chegam com diagnóstico de fraqueza muscular respiratória. Você faz aquela avaliação, né, com o Power Breathing, e a gente vê que a PI máxima, força muscular respiratória, ela está abaixo de 70% do previsto. Isso é um diagnóstico. Então, esse paciente precisa treinar músculo respiratório. Se a gente for avaliar a reserva musculoventilatória, eles perdem muito mais. Mas eles chegam com a perda de massa muscular. A COVID ela tem uma característica de consumir o músculo do indivíduo de uma forma extraordinária. E a própria imobilidade e o sedentarismo, né, contribui para isso, o período que ele vai ficar ali imóvel e restrito ao leito. Então, assim, a recuperação cardiorrespiratória, a recuperação neuromuscular e a recuperação metabólica. Então, na neuromuscular, é recuperar a massa muscular e a função neuromuscular, e que vai estar relacionada à recuperação da função que o indivíduo perdeu durante o período clínico. E a cardiorrespiratória é a própria reabilitação, os exercícios de terapia respiratória que vão ajudar a melhorar a função pulmonar. Mas eu queria chamar a atenção em relação à eletroestimulação, onde ficaria uma indicação para manter isso aí após o treinamento, é a reabilitação neuromuscular, onde a gente pode usar eletro para acelerar esse processo de recuperação muscular, sobretudo com o conceito do treino híbrido. Hoje a gente tem um protocolo muito claro que saiu do hospital, o padrão ouro para reabilitação neuromuscular é a eletroestimulação do corpo inteiro. É muito bacana como a gente consegue dar celeridade na recuperação. E, assim, Matheus, muitos profissionais e muitos colegas da fisioterapia ainda não conhecem o fundamento da tecnologia e ainda resistem à tecnologia. Porque pensa, para boa parte dos colegas, eletroestimulação é phase, TENS e corrente russa. Aí inventaram uma alce aí, que para mim, russa, alce é tudo corrente de média frequência. Fundamentalmente muda a configuração ali, mas é corrente de média frequência. Então, a gente tem que entender que fez, por exemplo, nem é corrente elétrica, fez uma técnica de contração, de fazer um movimento funcional usando a contração evocada. Mas o conceito do treino híbrido, de você usar a corrente elétrica, a contração evocada pelo estímulo elétrico para resistir o movimento, e justamente nessa resistência do movimento, na fase excêntrica, está trabalhando a musculatura antagonista ao movimento, né, com a contração induzida pelo estímulo elétrico superimposta uma contração muscular voluntária, isso é um conceito que ainda precisa ser trabalhado na fisioterapia. E a gente sabe que isso é um mecanismo de ganho de trofismo muscular muito bom. Você, melhor do que ninguém, sabe, para a gente gerar trofismo muscular, precisa gerar lesão muscular, precisa gerar aumento da tensão no músculo e aumento da taxa metabólica. Então, a eletro possibilita essa recuperação, essa celeridade na recuperação neuromuscular. O que é muito bom quando a gente fala de reabilitação de um indivíduo que perdeu, em média, 105 pacientes que a gente avaliou já, Matheus, no programa de reabilitação pós-alta. Tem paciente que perdeu 33 quilos. Tem paciente que perdeu 20 quilos e não foi entubado, hein, cara? Tem pacientes que nem foram entubados. Então, a maior parte disso aí foi massa magra. Não é gordura. Então, vamos pensar. Perde massa magra, taxa metabólica basal vai lá para o chão e esse indivíduo ele recupera a função muito rápido, mas ele vai ter um problema de reganho de peso mais adiante que vai gerar disfunções metabólicas a médio e longo prazo. Então, esteatose hepática é um problema, miosteatose e as disfunções metabólicas, como resistência à insulina. Isso vai impactar na aptidão. Por isso que ele precisa reabilitar depois. Deixa eu te fazer uma pergunta, Francimar. Hoje, assim, talvez é o Dia Mundial da Saúde, talvez no ano que a gente mais precise desse dia, né? O Dia Mundial da Saúde no ano talvez mais complicado falando de saúde. E a gente trouxe um assunto nesse dia, casualmente é o assunto do momento, mas que ele te puxa para baixo, assim, né?
que são coisas tristes que a gente está passando, uma realidade bem impactante, assim. Dentro dessa linha, mas pensando num lado positivo, o cara recupera, como é que é o nível de reabilitação? Qual é o grau de eficiência dessa reabilitação? Ele volta ao normal ou não? Esse cara vai melhorar um pouco, mas não vai voltar? Qual é o grau de eficiência, de eficácia da reabilitação? Matheus, a minha experiência, a nossa experiência tem sido muito boa. Muito boa. Uhum, Recupera integralmente as funções. Assim, a gente não sabe quais são as complicações a longo prazo, uhum. que isso é uma coisa que o futuro vai nos dizer. Mas, assim, a recuperação funcional e laboral e social, ela tem sido Sim, ele integral. falando para ti, parece que ele está normal, né? O paciente falando É, contigo, ele, não, eu tô bem, parece que eu tô novo, né? Ele posso não, te não consegue falar, te tem mostrar. alguns que ficam melhor do que o que estavam antes. Porque esse é o Uhum. grande detalhe. E aí se falou uma coisa, teve um artigo publicado que gerou muita polêmica, você deve ter acompanhado, né? De que a pessoa fisicamente ativa tem 8 vezes menos Oito chance de vezes desenvolver. mais, Pô, sim, esse deu. 8 vezes é que É que a foi polêmico. metodologia foi Cara, muito mal feita né? ali, né? Mas eu vi Mas isso aí. assim, mas, porra, fale mal, fale bem, todo mundo tá falando, né? Sim. E assim, de alguma forma, cara, ninguém pode negar que isso é uma Uhum. evidência que todo mundo percebe que de alguma forma a pessoa fisicamente ativa, ela se restabelece mais rápido, Matheus. Isso para mim tá claro, né? Quando a gente faz como é que você era antes? Não, eu treinava, eu fazia isso, eu pelo menos era uma pessoa fisicamente ativa. Ele se recupera na reabilitação muito mais rápido, tá? Uhum. Mesmo que ele tenha tido uma doença grave. E a gente vai poder mostrar isso aí no futuro, mas isso não é uma impressão, é uma convicção. E eu acredito também que essas pessoas estão mais protegidas de desenvolver uma doença mais grave, tá? E assim, alguns usam isso, cara, como, olha, poxa, eu passei por isso, eu quase que eu morri, eu fiquei entubado 12 dias, enfim. Tem E que os mudar de caras vida. hoje, pois é, cara, aí os É. caras continuam na reabilitação hoje, e a gente botou até um programa na clínica que, assim, olha, acabou a parte de reabilitação física, né, neuromuscular e cardiorrespiratória, mas agora vamos trabalhar a tua parte metabólica. E aí é quando a gente bota o Uhum. estúdio na parada, né? Porque eles gostam do Sim, treino de vão, vida, vão para então, performance agora, né? Chega de exatamente, eles reabilitação, vamos melhorar a continuam performance. fazendo eu chamo até de uma reabilitação metabólica, porque de alguma forma o cara Uhum. era diabético, agora, assim, ele vai mudar o hábito de vida dele para que ele, poxa, cara, eu nunca corri isso na esteira, porque na reabilitação a gente começa a fazer hits, vai desafiando. Pô, nunca fiz isso. Então, eu cheguei aqui de cadeira de roda, eu era obeso antes, eu perdi 20 e poucos quilos e eu estou tendo a oportunidade de reconstruir meu corpo e mudar os Uhum. hábitos de vida e entender que eu acho que a gente tem que falar isso como profissionais do movimento, a gente tem que vender esse peixe, porque a Covid ela não vai embora. Ela não vai. Isso vai ser uma doença que todo ano a gente vai ter que ter vacina, esse vírus vai estar. Uhum. Então, assim, realmente vai ser um novo normal. E, assim, como serve para a Covid, ela serve para qualquer coisa. A gente sabe que a prática regular de atividade física, né, ela é fundamental para a manutenção de saúde, para a prevenção de uma série de doenças oncológicas, doenças cardiovasculares, doenças de origem cognitiva, de neurodegenerativas, como Alzheimer, demência, e doenças metabólicas, né? Enfim, diabetes, enfim. Então, isso vai ser uma forma da gente estar trabalhando isso de uma forma mais efetiva. Então, alguns pacientes eles terminam ficando para manter essa questão de mudar hábito de vida. Então, respondendo a tua pergunta, a recuperação é integral para aqueles pacientes que aderem e que não fazem Show. complicações posteriores. Então, é Isso é melhor um do que alento, acho, para o coração, né, total, Francimar? É assim, total. tipo, a gente está sofrendo, mas existe uma possibilidade de tu voltar e ainda, de repente, mudar o estilo de vida e melhorar ainda cada vez mais, né? Acho que isso é Matheus, bem importante, assim. só uma observação. Em relação a esse pessoal que a gente está recebendo agora, tem sido frequente pacientes que a gente não está conseguindo recuperar a função pulmonar totalmente. A gente faz uma prova de Uhum. função pulmonar, e a tomografia ainda mostra a imagem do indivíduo fosco, e o indivíduo ainda dá uma desaturada durante o exercício. O que eu quero dizer com isso?
alguns pacientes podem ter algum grau de sequela, mas até que ponto isso não pode ser sublimado, né? Uhum. E ele voltar à sua vida, atividade normal, isso aí é fato de que a reabilitação pode possibilitar isso. Tá? Eu Uhum. diria que esses pacientes chegam sequelados muito mais por uma condução inadequada da doença do que pela própria Covid-19. Eu me arrisco a dizer. Pacientes que foram mal Entendi. ventilados, que receberam oxigenoterapia, que não é um remédio que pode ser dado de forma inconsequente, de uma forma muito Exagerado. sem ser de forma moderada, né? De forma, e aí assim isso Uhum. sequela o indivíduo. Mas assim, de modo geral, posso falar que quase 100% dos pacientes eles voltam e têm potencial para voltar a ser melhor que antes. Ótimo, ótimo. Ah, a gente está, na verdade, eu atrasei um pouquinho o início, Francimar, se tu me permite mais uns 5 minutos aí, a gente trocar Cara, mais uma fica à ideia. vontade. Não Porra, para sei como conversar tu tá. contigo aqui, Tá. fica à vontade, estou tranquilo. Não, então tá ótimo. Eu tô vendo, na verdade, eu me perdi, eu fico te ouvindo, me perdi nos comentários, mas eu vi o Acilino. Acilino trabalha com elastimação Ah, de do corpo inteiro, Piauí, né? respondendo algumas coisas aqui também. Então, tá bem legal a participação do pessoal. Tem mais gente perguntando, tem uma galera te elogiando. Francimar realmente é fenômeno, meu ídolo. Uma galera te Que é elogiando, isso. bem legal. Manda um abraço E, para Celino, cara. e o Eu pessoal não vi aqui. perguntando se, de novo, se a live vai ficar gravada. Vai ficar, tá? Depois podem voltar lá e olhar. E agora até eu fiz uma take que eu voltei. Tinha sumido tudo aqui. Mas Não deu para ver. ainda, ainda, ainda assumindo aqui, assumindo não, voltando ao tema, Francimar, hoje dentro da lógica lá de treinamento, de reabilitação lá, hoje tu diria que dentro do que tu acredita que vocês estão fazendo, a estimulação ela é o carro-chefe ou ela não entra em todos os casos ainda, embora agora a gente esteja falando disso, mas pensando, generalizando todas as possibilidades hoje, vocês conseguem usá-la como carro-chefe? Essa história de carro-chefe Eu ela não é estou nem e não pedindo para te vender, é. Francimar, é para Não, entender não, mesmo assim, até que entender, ponto ela assim, entra como um claro, claro, complemento ou ela eu não entendo é perfeitamente, descartável e cara. todo mundo E vai eu te fazer. conheço. Em alguns casos, ela é carro-chefe. Uhum. Por exemplo, é muito variável. Eu acho que não existe um kit ou um pacote assim, é, do que eu devo fazer na reabilitação pós-Covid, né? Eu já tive pacientes que, esse Marcelo Indianara estão aí ainda, que a função musculoventilatória, hoje eu tive uma reunião com os residentes do professor Alexandre e do Fábio aí do HCPA, e a gente falou justamente sobre reabilitação pós-Covid. E uma pergunta do Show. professor Fábio foi: treinamento muscular é para todo mundo? Eu falei, cara, esse é um problema, esse é um dilema. Eu tenho visto alguns colegas, né, falarem, poxa, até preocupados, cara, parece que estão indicando treinamento muscular e respiratório para todo mundo. E como se isso fosse uma regra, né? Kit pós-Covid. Tem que treinar músculo respiratório. E assim, não é para todo mundo. Eu já peguei pacientes que tinham uma função musculo-respiratória muito boa, que tinham uma função muscular periférica boa, mas que fazem hipoxemia durante o exercício. E quando você ia ver a espirometria dele, existia uma restrição pulmonar. Então, o escopo nesse paciente é mais uma terapia respiratória, é mais exercício aeróbico para ajudar a reter fluidos no pulmão, tal. É mais exercício sistêmico. Mas, por exemplo, se eu tenho um paciente que chega lá, que ainda é cadeirante, que tem uma fraqueza muscular importante, a eletroestimulação de corpo inteiro, para mim, tem sido um carro-chefe. Porque a Uhum. gente, não no sentido de que esse cara não iria reabilitar usando outros métodos mais convencionais, mas na convicção de que a eletroestimulação de corpo inteiro, na lógica do método, que é do treino Uhum. híbrido, que é da sobreposição da contração muscular voluntária com a eletroestimulação, de forma confortável, né, que é difícil com a eletroestimulação local, e usando grandes grupos musculares, cara, você consegue dar uma celeridade na recuperação do grupo muscular extraordinária. Então, nesses casos, é o carro-chefe. Né? Show. Quando tem E dentro dessa situações... linha, Oi, pode falar. não, dentro dessa linha, só para entender na prática aqui, qual é a frequência que eles fazem, esses caras que devem entrar num programa com reabilitação, com a eletroestimulação. Ela é diária? Ela é uma vez por semana? Qual é a frequência na média que vocês...
A gente tenta manter 2 vezes por semana, Matheus, nesses que precisam da reabilitação neuromuscular, né? Da recuperação Uhum, da função neuromuscular. Não mais do que isso. Porque também envolve, o paciente ele sai muito consumido, cara. Então, uhum, assim, ele depois que sai do treino, logo no início, quem está fazendo reabilitação vai falar a mesma coisa. Ele fala, nossa, ontem, como é que ele dormiu o dia inteiro à tarde? Né? O paciente, eu falei, tá, tudo bem, ele só tem que ajustar a dieta também, tem que fazer uma alimentação adequada. Porque você imagina alguém que perdeu 33 quilos de peso, sim. tá? Processo de desnutrição, ele não chega sarcopênico alguns, né? Alguns chegam com caquexia mesmo, eles não têm, né? Então, a gente tem que dar aquele período de repouso, né? Enfim, então, 2 vezes por semana, em alguns pacientes a gente faz eletro e também tem outras coisas que a gente precisa treinar, né? Precisa treinar equilíbrio, precisa treinar a parte cardiorrespiratória, embora com eletro a gente pode fazer isso também, né? De corpo Uhum, inteiro. A gente precisa treinar músculo respiratório, a gente precisa usar técnicas de fisioterapia respiratória para ajudar na reexpansão pulmonar, em alguns ajudar na manutenção do clênice muscular e manutenção desse pulmão limpo, né, com as vias aéreas permeáveis. Então, muito assim, a depender do que o paciente tem, né? uhum. Qual é o escopo principal Eu na fico avaliação dele. incomodando Mas a nisso, gente faz 2 vezes por semana. eu entendo A gente perfeitamente. tenta. Na live de segunda, a Cris, eu perguntava para ela e dela, depende. Cris, eu sei, né? Tipo, Eu assisti a sua outra mas é live, não mais, foi? mas é mais no sentido de a gente tentar dar um norte, assim, né? Uma coisa que eu acho que é um detalhe importante, tem aqui, a Germana perguntou, inclusive, Francimar, quanto tempo de terapia? 20 minutos? Mas antes de tu responder Germana, isso, é importante, convencional. 20 minutos. e Anotei. importante até falar uma coisa que a gente costuma falar nos cursos, né, Francimar? O fato de tu falar uma ideia, uma diretriz, não impede da pessoa ter que avaliar especificamente aquele sujeito, né? Não é porque o Ela Francimar tem faz lá visão. 20 minutos, para ti talvez não seja nada do que o Francimar Né? está falando. Então é muito importante, eu tento te incomodar no sentido de qual é o método ali, Rodar né? aqui. Qual é a receita de bolo que tu usa, digamos assim, mesmo sabendo que depende muito, Pronto. mas A nossa. também entendendo que as pessoas vão usar aquilo talvez como um norteador para chegar às suas próprias conclusões e não vão adotar o pé da letra e o Francimar mandou, só vou fazer desse jeito, né? Muito mais nesse sentido, assim. Pois é, Matheus, você levantou a bola para falar uma coisa bem interessante. Bem, antes da receita, a receita hoje que a gente tem 2 vezes, Hum? tem servido para acelerar o processo de recuperação neuromuscular? Sim, não tenho dúvida. Né? Pode ser que mais vezes, talvez, melhorasse esse resultado? Pode ser, mas também tem a questão de que o paciente ele vai se deslocar. O programa de reabilitação não é diário, a gente faz 3 vezes por semana. E a gente entende Uhum. que 3 vezes por semana é o suficiente. E a gente sempre passa uma atividade de casa, alguma coisa de casa. Então, em 3 meses, a gente consegue realmente reabilitar boa parte dos pacientes de forma integral em, no máximo, 3 meses de reabilitação. Essa é a medida que a gente tem visto. E aí, falando dessa coisa da receita de bolo, Matheus, isso é em todo lugar, cara. O fisioterapeuta adora receita de bolo também. Eu falo muito isso em relação a eletro. Eu vejo muito aí, qual é o teu protocolo para eletro? O protocolo eu uso largura de pulso de tanto, eu boto o eletrodo no quadríceps, eu estimulo o quadríceps, frequência de pulso de tanto, e tempo on de tanto, tempo off de tanto e tantos minutos. E eu faço uma corrente metabólica, né? Ou aquela corrente de aquecimento, tantos minutos. Eu falo, cara, esse é um protocolo, e ele é para todo paciente não tem, então tá tudo errado. Né? Sim. Porque isso para mim, é um procedimento operacional padrão. Quem faz gestão entende o que é isso. Né? Procedimento operacional padrão, não pode mudar, tem que fazer igual. Mas quando a gente fala de treinamento, e a estimação tem que ser entendido como método de treinamento, sobretudo no paciente crítico, ele deve ser individualizado. Então, eu tenho que entender, olha, qual é a largura de pulso que eu vou usar nesse paciente. Isso depende da minha avaliação eletrodiagnóstica. Qual é a frequência de pulso que eu vou usar? Paciente Covid-19, então, cara, você melhor do que ninguém sabe disso, o que é a fadiga de alta frequência. Matheus, tem paciente com o melhor torque que a gente consegue é logo acima da frequência de fusão. A gente bota 20 pulsos por segundo é quando o cara gera o maior torque. Se tu botar 40, ele faz 4 rotações e para. Literalmente, para.
Se Marcelo tivesse aí, ele ia falar, para, ele começa a abalar e para. Aí veja, eu tenho que ver como foi o primeiro treino do paciente para saber, o meu alvo são 30 contrações, o que eu vou modular ali para ter 30 contrações o mais Pra ele efetivo aguentar as possível. 30. Pois é, e ter o maior torque possível. E aí, como é que eu vou progredir? Olha, cada treino vamos aumentar 10 contrações, a gente vai aumentando a intensidade, vai. Enfim, então, fazendo analogia para a galera da fisioterapia que está aí, seria como você pegar o eletroestimulador, que muitos são vendidos no mercado com isso, né? Protocolo para isso, protocolo para fortalecimento, para hipertrofia, para não sei o que e tal. E você ter um ventilador, um respirador que entrasse na UTI, se você tivesse, chegou um paciente com SARA, só apertar o botãozinho do Protocolo protocolo é de esse. SARA. Sim. Paciente com DPOC, só apertar o botãozinho do paciente. Não é assim que acontece. Francimar, se tu me permitir, eu vou fazer uma analogia mais simples ainda que alguns vão se identificar. Eu tenho hoje um micro-ondas aqui na minha casa que tem um botãozinho assim, ó, pipoca. Pipoca! E experimenta botar a pipoca ali pipoca pra tu ver o que torra, né, acontece. cara? Ela torra e tá ali, pipoca. Eu já passei por isso, já, cara. Mas tá ali, né? Até, Então, se nem no micro-ondas funciona, imagina na saúde. Imagina na saúde, no pulmão, no coisa. Então, tudo tem que ser meio dosado questões individualmente. individualizadas, né, velho? E tantas circunstâncias que tem no paciente. No paciente crítico, então, Matheus, a gente fala do princípio da individualidade, né? Com profissionais de movimento, para prescrever treinamento. Quando a gente fala do doente crítico, eu sempre digo que tem um princípio da circunstancialidade, cara. O mesmo paciente que você treinou de manhã pode ser outro totalmente à tarde, porque ele fez uma disfunção eletrolítica, ele teve uma diarreia, ou ele recebeu uma droga que mexe na função neuromuscular. Então, o que funcionou pela manhã pode ser que não funcione à tarde. Você tem que estar vendo o tempo inteiro de forma individualizada. Perfeito, Francimar, perfeito. Eu sei o quanto tu corre aí, também não quero tomar demais teu tempo. A gente já passou 10 minutos aqui da hora prevista. Te agradeço. Não, o quê? O Instagram não corta, né? Cortava 1 hora, né? Agora parece que não. As pessoas mais especiais eles deixam passar um pouco. Aí me mandaram então e-mail falando, o Francimar tu libera. Mesmo, né, cara? Bateu, né? Muito obrigado, Francimar. Obrigado mesmo por ter topado. Eu sei, a gente conversa quando a gente consegue, eu sei das correrias aqui. E é muito rico toda a discussão contigo. Eu não canso de falar que o que eu sei de eletro eu aprendi contigo. Tu enche minha bola, mas na verdade é um pouco ao contrário, bem ao contrário. Mas eu acho que eu queria só agradecer e já aproveitar, Francimar, que tem uma galera fazendo algumas perguntas mais técnicas específicas aqui, fazer o convite para o webinar de amanhã. Diz de novo aí como é que o pessoal acha. Sim. Tem a Germana perguntando de curso, a gente fala rapidamente aqui de curso também. Pode falar, Mateus, do webinar. De cara, beijo, Germana. A Germana do Ceará, Acho que deve ser. Germana Magalhães, deve ser. Então é ela mesmo. Um abraço, querida. Em breve, sim, vamos estar fazendo mais um curso EAD aí, tá? Remoto de eletroestimação de corpo inteiro. Mas tem que sobreviver à pandemia primeiro e finalizar esse danado desse doutorado que está quase acabando. Mas olha, Matheus, eu que quero te agradecer, mandar um abraço para todos, cara, e dizer assim, mais uma vez, uma das coisas mais importantes do doutorado foi ter conhecido, ter me aproximado de ti, ter criado essa parceria. Cara, o que eu aprendo com esse cara diariamente, a gente tem que se aproximar de pessoas da educação física, de profissionais diferenciados como o Matheus, porque a gente leva esses conceitos para o nosso dia a dia, inclusive na terapia intensiva. Então, ele fala isso, mas tudo que eu sei de eletroestimulação de corpo inteiro eu devo a esse cara aí, não tenha dúvida disso. E assim, quero agradecer. Só para complementar, Francimar, a diferença é só que tem um zíper, né? Isso tu aprendeu comigo, fechar o zíper, porque o resto... que é isso, cara. Além de tudo, ele é gaiato, né? Brincalhão. Mas olha, e aí a outra coisa que eu queria falar, Matheus, é assim, vamos aproveitar, cara, eu queria já te fazer um convite formal. Bora fazer uma webinar, que nem a gente vai fazer amanhã, com o Paulo, que a gente podia fazer um webinar de eletroestimulação de corpo inteiro, em tempos de pandemia, enfim. A gente podia falar um pouquinho da experiência da Mirra na reabilitação e você falar de como é que foi usar a tecnologia durante a gente está aqui fazendo uma reunião de
de discussão aqui com mais 28 pessoas, Francimar. Tem 28 pessoas aqui, inclusive nosso orientador aqui, ó, Alexandre Simões Dias, Então que massa. tá de testemunha aqui que esse webinar tem que sair, então. Tá Combinado, tá marcado. Amanhã a Tá, gente mas conversa me e já dá liga. como é que o pessoal chega no teu de amanhã. Pronto, aí a webinar de amanhã, vocês podem entrar lá no Instagram da Pumocard, entrar no LinkedIn, né? Sei lá, isso é livre que conhece, eu não entendo nada de Instagram, Linktree, cara, mas sim, não Linktree é isso na mesmo, né? Pulmocard, lá em cima na bio, lá tem o Linktree, Tem o Linktree e lá você faz a inscrição. E aí, gente, é sério, hoje à tarde só faltavam 15 vagas, porque a gente fechou o Webex, né? Que vai ser a plataforma para 200 pessoas. Então, se tiver mais gente amanhã, a gente vai tentar botar mais 100 vagas, que é de 100 em 100. Mas, enfim, vai ser top. O cara de amanhã que a gente vai conversar é tão genial quanto você, que é o Paulo Eugênio. A gente precisa ainda sentar para conversar junto, Matheus. Você vai curtir. Esse é o cara que saca de eletro, né? E ele é o desenvolvedor dessas tecnologias todas que estão sendo direcionadas implementadas na UTI. aplicar o suporte neuromuscular especificamente para o doente. E me deu a Bem legal. oportunidade assim, de poder usar e mostrar um pouquinho dessa experiência amanhã. Então, cara, meu irmão, show. Abraço, cara. Tá com saudade de ti. Vamos logo aí Igualmente. poder conversar. Igualmente. E fica... dá um abraço nos caras aí. Não, pode deixar. E fica o convite, então, o pessoal que está perguntando de cursos e tal, para seguir o Francimar lá, seguir eu, Matheus, seguir a Perforce. A gente vai lançar um curso, eu acho que no último fim de semana de maio, se eu não me engano. Ele é estimulação de corpo inteiro de A a Z, então é específico de eletro de corpo inteiro. E com o Francimar, amanhã o webinar, segue ele, que em seguida, muito provavelmente, vai ter um curso específico aí de eletro no Covid, no ambiente de reabilitação. Mas então agradecer todo mundo, a participação foi imensa aqui, todo mundo escrevendo um monte de coisa, isso nos anima a continuar batendo esse papo aí com todo mundo ao vivo. E também fica o convite para amanhã, para seguir nas lives. Amanhã eu vou falar com a Márcia Lucone Viana, psicóloga, falando um pouco dos impactos dessa nova vida aí nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes relacionadas aí à mente, né? Como a gente está sendo impactado por esse novo normal, que nem disse o Francimar. Então, nos acompanhe amanhã às 8 da noite também, ou então no webinar do Francimar aí, qualquer programação vai ser bem interessante. Feito, Francimar, muito obrigado mais uma vez por ter topado aí. Obrigado a todo mundo que ficou até agora. Uma boa noite, hein? Valeu. Até mais. Tchau, gente. Valeu, Matheus. Um abraço. Tchau.